E aí, pessoal, tudo tranquilo? Deu uma atrasadinha aqui, estava com uns problemas técnicos, mas chegamos. Esperar a Taiguara chegar aqui também, né? Pra gente falar um pouco aí sobre tudo o que está acontecendo. O pessoal meio que entrou em desespero, as opiniões se dividiram, vestes foram rasgadas, lágrimas correram pelas faces depois do discurso do presidente, ninguém sem saber. Achei por bem fazer essa live aqui com alguém que está também muito por dentro da situação, que é o meu cara Taiguara. Né? Ele já está aparecendo aí, já já ele chega. A Marlana, lá dos Estados Unidos. Como é que tá a situação aí, minha cara? Diz aí nos comentários como é que estão as coisas. Opa, E aí, meu caro? Deixa eu aumentar aqui. deixa eu também botar meus fones aqui. Eu tô quase sem bateria, então tu vai de fone, eu vou com carregador. Pessoal, vão dizendo, tem gente aí que tá dizendo que a imagem tá meio complicada. Ah, como é que tá a situação? Tá tudo tranquilo? Tá ouvindo bem aí, Taiguara? Taiguara? É, aqui Taiguara travou, não sei como é que tá. Foi, Taiguara travou, ele saiu, vai voltar. Pessoal, vocês que estão de fora, vão dizendo aí as impressões de como está aí. Uma pessoa disse que estava em Londres, outra pessoa disse aí que estava nos Estados Unidos, né? A Marlene já falou, disse que lá as opiniões também estão bem divididas, como no Brasil, né? Então vocês vão dizendo aí como é que está a situação, para a gente também ficar um pouco mais informado. Taiguara vai entrar agora. Oi, E aí? Agora vai? pronto, agora vai. Deu um problema aqui nos fones, não sei o que foi isso, travou tudo. Não, de boa, tudo certo. Pois bem, tá agora tá falando aqui com o povo que de ontem para hoje, né, todas as vestes do país rasgaram-se, né? As cabeças foram revestidas de cinza, vestiram-se sacos ao longo do país inteiro e tá todo mundo meio perdido, né, sem saber o que fazer. Até porque a partir de agora as pessoas estão mais ou menos começando a entender o que é uma quarentena. Né? Uhum. Porque primeiro, segundo, terceiro dia, estava nos memes, estava nos exercícios, vamos treinar em casa, vamos pedir comida. Aí quando dá uma semana, a pessoa vê que não dá para estar pedindo comida. Aí É, não dá também para ficar, né, sem ir no dentista. Não dá para você fazer certas coisas e aquelas agendas que estavam marcadas, enfim, né, todas as coisas começam, a vida começa a acontecer e os impactos começam a surgir. E aí ontem, né, a gente não vai entrar aqui no mérito específico de fazer uma análise linguística do discurso do presidente, mas o núcleo central, que me parece que causou um certo espanto, e que muitas pessoas, inclusive da base bolsonarista, vieram conversar comigo no direct, que estavam meio perdidas sem saber o que fazer, mas o núcleo mesmo da coisa era salvar vidas ou salvar a economia? Porque a discussão foi colocada nesses termos, né? Salvar vidas ou salvar a economia, né? O que é tão importante? E o que acontece com o lockdown horizontal, né? Que as pessoas nem conhecem esse termo, mas assim, o que é que acontece se sair da quarentena? E se ficar na quarentena? Então, assim, é mesquinharia falar em economia ou não? Qual é o impacto real dessa coisa? E mais, qual é o impacto real médico da quarentena na estrutura mesmo de contenção e de debelamento da epidemia? Ou seja, a quarentena é um método eficaz para acabar com a epidemia? Quais dados a gente tem? Então, todas essas perguntas, se não foram formuladas desse jeito, mas meio que ficaram, né, embutidas nas formulações lá, nas impressões isso. que o pessoal teve. E aí, você é o convidado, por gentileza, fique à vontade, começa aí
a falar o que tu acha necessário. E aí a gente vai dando continuidade. Boa noite aí a todos e a você também, meu querido Pedro. Obrigado aí pelo convite. Veja só, eu acho que toda esses extremos, né, que estão se chocando aqui no Brasil sobre essa questão de quarentena, lockdown total, lockdown parcial, isolamento total, isolamento parcial. De repente todo mundo começou a falar disso e ninguém entende o que é que são essas coisas, em primeiro lugar. Eu demorei muito a falar sobre esse assunto porque eu estava estudando o tema. Eu não conhecia, Óbvio, eu não óbvio, né? Assim, conhecia. óbvio. Eu passei esse tempo todo sem falar nada. Eu vim começar a falar sobre isso ontem, lá no Twitter, porque eu estava estudando o tema. Eu fui ler o que é que estavam fazendo nos outros países, né, o que é que era adequado para fazer aqui, considerar a nossa situação atual, a nossa situação concreta. Então, a questão é a seguinte: primeiro a gente precisa ajustar os termos. Ninguém está fazendo muito bem isso aí, não tá ajustando os termos. A quarentena total para tudo é uma sandice. Isso não existe. Isso não existe em lugar algum do mundo. E Tá? nunca existiu, inclusive. Não, nunca O existiu. Isso foi. o pessoal às vezes não entende, por exemplo, a Inglaterra bombardeada, as pessoas limpavam a calçada dos escombros dos bombardeios e colocavam as bancas de fruta. Então, Isso. assim, cara, isso nunca aconteceu. Né? Nunca Não, aconteceu. não, não. Olha, isso nunca aconteceu por um motivo fático muito simples. Não tem como você parar de um dia para a noite. Se você parar tudo de um dia para a noite, você morreu. Só se para quando se morre. É muito simples, tá entendendo? Então, isso nunca existiu. O que existe é o seguinte: você pode fazer uma quarentena total? Pode. Mas de regiões afetadas. Você não pode acreditar que um país do tamanho do Brasil ele vai ser afetado por uma epidemia do mesmo jeito que acontece lá em São Paulo, por exemplo. Eu recebi hoje à tarde a notícia de que o Ministério Público lá em Parintins, na região norte, salvo engano era no estado do Amazonas, em Parintins está recomendando o Ministério Público, dizendo que vai processar se alguém sair de casa. Então veja, a cidade de Parintins está sendo afetada pelo coronavírus do mesmo modo que a cidade de São Paulo, a ponto de se ter que adotar uma medida tão drástica que ninguém pode sair de casa. Então isso não existe, não é? Primeiro, você tem que saber que quarentena você isola regiões, as regiões afetadas. Você não isola um país inteiro. Você não para um país inteiro de uma vez. Isso é contraproducente e isso é irreal, em primeiro lugar. Segundo, você não faz uma quarentena por fazer. Quer dizer, você diz, vamos fazer aqui a quarentena porque a doença vai deixar de existir. Não, a doença não vai deixar de existir. Quando você libera da quarentena, o pessoal se infecta do mesmo jeito. Então, fazer quarentena por fazer não existe. A quarentena tem um propósito. Qual é o propósito da quarentena? Você isola as pessoas para você não ter modificação no terreno. Então, o terreno é daquele jeito ali e pronto. Então, você parou as evoluções. Você isolou para isso. E aí, o que é que você faz? Você começa a testar as pessoas. É por isso que as quarentenas elas estão ligadas a estratégias de testagem. Você sempre liga uma coisa a outra, porque você tem que descobrir os reais infectados. Quando você descobre os reais infectados, então você isola só aqueles ali e o restante vai trabalhar. Porque você não pode parar tudo. Não tem como parar tudo. Se você para tudo, você vai ter outros problemas de saúde pública. Se você para tudo, como é que vão ficar os insumos hospitalares? As empresas vão parar de produzir? Como é que vai ficar o transporte para levar comida para os doentes? Vai parar?
a produção de comida para o restante da população e também para os doentes. Vai parar? Não existe isso. Isso é um absurdo. Não existe isso. A gente não para assim nem por doenças mais graves que atingem o Brasil cotidianamente. Tá entendendo? Então, o que eu tô percebendo é o seguinte: esse negócio de quarentena total, vamos parar todo mundo e pronto, e aí a doença vai desaparecer. Isso aí surgiu das redes sociais, né? Porque o coronavírus no Brasil ele viralizou antes na rede social do que nas pessoas, né? A viralização dele foi na internet primeiro. Como, Né? aliás, quase tudo no Brasil atual, né? Exato, exato. Explode no Twitter e no Instagram e depois ele tem algum efeito no mundo real. É. Isso aí surgiu nas redes sociais e de repente se tornou política pública. Todo mundo resolveu parar. O pessoal de governos, de prefeituras, resolveu fazer essa mesma coisa, sem ter um planejamento e uma métrica por trás. E o que eu estava vendo, o que eu vi, a experiência dos outros países é a seguinte. Primeiro, você não faz uma quarentena sem ter a métrica da quarentena e sem ter a estratégia de testagem. Então, o que é a métrica da quarentena? Você vai zonear as áreas que precisam ser isoladas. Depois de você zonear, você vai testar aquelas áreas e descobrir os infectados. Isso foi feito na Coreia do Sul, isso foi feito no Japão. Eles conseguiram, o que se fala tanto aí, achatar a curva, né? Quer dizer, a curva não subiu exponencialmente e atingiu um pico. A curva foi como que deitada, né? E o objetivo de fazer um achatamento da curva, fazer a curva subir dessa maneira e não assim, é você aliviar o sistema de saúde. Então, o sistema de saúde, quando tem esse pico aqui, ele não tem condição de atender todo mundo ao mesmo tempo. Como não tem condição de atender todo mundo ao mesmo tempo, outras pessoas com outras doenças vão ficar desamparadas, e aí que está o problema. O caos das mortes não é só por coronavírus, é um caos sistêmico, porque outras pessoas vão deixar de receber a atenção necessária. Né? Agora, quando você faz isso aqui, o achatamento da curva, né, aí você consegue fazer uma adaptação do sistema de saúde. É isso que se busca. Não é acabar com a doença. A doença só vai acabar quando descobrir uma vacina. Agora, sabe quanto tempo para descobrir uma vacina? Tempo normal? 18 meses. Você vai passar 18 meses em quarentena? Vai parar o Brasil em 18 meses? Aí é que a gente vira colônia da China, tá entendendo? Exato. A China vem para cá e coloca todo mundo aqui, a gente vira colônia deles, de uma vez por todas, né? Então, vamos lá. Vocês estão me escutando direito? Porque o pessoal estava reclamando que meu áudio estava baixo. Eu coloquei o fone agora. Me digam aí, tu tá escutando até agora, bem? Eu tô escutando bem. Pronto, vamos lá. Olha só, pessoal, vocês que vieram aqui, mais ou menos vocês já conhecem o que eu faço e conhecem o que Taiguara faz. Então, ainda tá baixo, Alana? Você já conhece o que eu faço? Para mim tá perfeito aqui o som. Tá bom, né? Você já conhece o que eu faço, já conhece o que Taiguara faz, então assim... O que a gente vai tentar falar aqui é dar uma amostra de uma coisa mais profunda. Veja só. O vírus, na minha concepção, ele trouxe 3 coisas, tá certo? Primeiro, você tem... Estão dizendo aí que o som está muito baixo. O meu. Eu estou ouvindo perfeitamente. Eu não sei porque o que está acontecendo. Aqui está normal. Tá normal, né? Então eu vou continuar, né? Como depois isso aqui vai para o YouTube, bem... Depois vocês dão uma olhada aí. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. Tem 3 problemas aí que o vírus trouxe que ninguém está falando, né? O primeiro problema é o seguinte. Claro, esse todo mundo está falando. Você tem um problema de nível médico. Ou seja, você vai ter uma população que vai para o hospital e essa doença não tem vacina e o único tratamento é dar suporte ao corpo para o corpo se tratar. Assim, obviamente, eu estou sendo muito esquemático, né? Claro, tem mais coisas envolvidas. Mas, em linhas gerais, é essa, né? Vai lá dar um suporte de ventilação mecânica para o corpo melhorar. Esse é um ponto. A outra questão é de natureza econômica e tem um outro problema que, para mim, parece tão grave quanto os outros, que é o seguinte. Revelou a todo mundo uma incapacidade, um defeito básico da inteligência. Veja, eu trabalho, basicamente, com a restauração da inteligência, digamos assim. É basicamente isso que eu faço, é o trabalho.
E qual é uma das características da inteligência? É o seguinte, é você ser capaz de estar aqui no mundo do conceito e transformar esse conceito numa percepção da experiência. Isso é um dos mecanismos da inteligência. Então, por exemplo, quando eu chego para a Taiguara e digo assim, Taiguara, me pega um livro atrás da tua estante, ou seja, ele está lá, ele sabe o que é estante, ele sabe o que é livros, a memória dele sabe que tem um livro atrás da estante. O que é que ele sabe, o que é preciso fazer, a ideia do esforço necessário para pegar o livro, da distância da estante até o livro, tudo isso fica claro. Por quê? Porque ele vai ser capaz de transformar essa frase numa experiência perceptível. Pegar o livro e colocar aqui. Certo? Isso a nossa inteligência faz comumente. Acontece que quando eu estou falando de um livro na estante, é mais tranquilo. Quando eu falo de coisas, por exemplo, como vamos fechar o país por 2 meses, as pessoas não têm imaginário, não tem lugar para onde a inteligência trabalhar, dela imaginar o que é um país fechado por 2 meses. O que isso significa de fato. Porque, veja, o que significa pegar um livro na estante e botar na mesa, todo mundo sabe. Então, você vai saber o que é o texto. Então, se eu pedisse, Taiguara, bota 100 livros da tua estante na mesa, ele ia dizer, pô, peraí, eu estou no meio de uma live, vou botar 100 livros aqui. Isso vai dar um trabalho danado, não vai nem dar para eu olhar você. Por quê? Ele tem ideia do que significa. Aquilo está presente no imaginário. Quando a gente diz assim, vamos fechar o país por 2 meses, eu duvido e faço pouco que as pessoas entendam o que significa, na realidade, fechar um país por 2 meses. É por isso, né, essa incapacidade de transformar a palavra, né, o signo e o significado no referente, né, aquele conceito ali numa coisa real, é o que faz as pessoas terem um fetiche do fechamento. Por quê? Porque na cabeça das pessoas está assim, ó, fechamento é bom, mata o vírus, é bom. É isso que está acontecendo. É assim, liga a chave, fechamento, bom. Não fechamento, mal. É isso, pô. Agora me diga, como é que você resolve uma situação de uma pandemia global com a chave de bom e mal? Porra, não dá. E tá todo mundo raciocinando nessa clave. Então, quando uma pessoa diz assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos ver uma outra alternativa, acende uma luz, a pessoa faz mal. Não mata vírus, mata pobre, quer matar pobre. São esses os raciocínios. Entendeu? É o raciocínio dos contrários, né? É claro que isso é loucura, porra. É claro que isso é loucura. Tá entendendo? Então, beleza. Você tem essa crise da inteligência. O que a gente tem que fazer, e o objetivo aqui é o seguinte, é tentar dizer a vocês os dados que já existem e o significado real do que se está sendo proposto. Qual o significado real do que está sendo proposto? O que a gente vai tentar colocar aqui é no imaginário de vocês o que isso significa, certo? Então, algumas coisas basta agora. Eu vou só jogar aqui para você comentar depois. Veja. Sim. Os efeitos de uma paralisia total em termos de caos social e de morte. Como eles se equiparam ao que a gente sabe até agora da mortalidade do corona? Olha, veja só, em relação ao Brasil, eu vou tratar do exemplo externo. Vou falar dos Estados Unidos, certo? Vou falar dos Estados Unidos e da China, as duas potências. Aí depois a gente começa a pensar como é que é a situação do Brasil. Vamos ver os Estados Unidos primeiro. Estados Unidos fez uma quarentena que é localizada. Ele não fez um shutdown total, ele não parou o país inteiro, certo? As pessoas começaram a ficar em pânico, uma lá, outra cá parou, etc. Mas ele não parou o país inteiro. O Trump até deu uma entrevista e o pessoal começou a alardear, e Trump está dizendo que é uma gripe. Não, ele disse que morrendo tais números de pessoas com gripe, ele não para o país todo. Então, com essa doença, ele também não vai parar o país todo. Ele reconhece a seriedade da doença. Eu acredito que a hipótese disso aí ter sido um acidente de arma biológica é possível de estar sendo cogitado, já falei isso várias vezes. Mas a questão é,
Você não para um país inteiro com isso. Lá nos Estados Unidos eles perceberam. O que é que você faz? Você vai parar as regiões que estão afetadas pela doença, vai testar aquelas regiões, vai descobrir os infectados, vai isolá-los. O restante do país continua funcionando. Por que os Estados Unidos estão pensando nisso? Lá saiu um estudo, salvo engano, da JP Morgan, que diz que os americanos eles têm poupança para passar 27 dias em casa. Depois de 27 dias acaba. Veja, os americanos têm poupança para passar 27 dias em casa. Depois de 27 dias acaba. Tem gente no Brasil querendo que o Brasil passe 3 meses em quarentena. O brasileiro. É loucura. Se o americano consegue passar 27 dias em casa, né, e se as empresas conseguem resistir 27 dias paradas, como é lá nos Estados Unidos, como é que no Brasil a gente vai fazer isso? Não faz. Com 5 dias acabou. Com 5 dias acabou. As pessoas começaram a enlouquecer porque com 5 dias, uma semana, acabou. Não tem dinheiro, não tem poupança. O brasileiro paga imposto adoidado. O brasileiro paga dívida pra caralho, tá entendendo? Então como é que ele vai resistir por mais tempo? Não vai. Esse é um ponto, esse é um dado. Segundo, os Estados Unidos começaram a pensar no problema militar, porque eles quarentenaram também os militares. Eles reduziram o número de bases no Iraque, né? Eles colocaram os militares e as famílias, em alguns casos as famílias dos militares vivem dentro das bases também, colocaram esse pessoal todo parado. Na Coreia do Sul, a mesma coisa. Eles interromperam um grande exercício militar que ia acontecer na Europa, que é o chamado Larg Defender, que era o maior exercício militar a acontecer na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, entre Estados Unidos e Europa. Não é? Então, os Estados Unidos foram parando essas coisas todas e eles começaram a ver o seguinte: ó, se a gente começa a parar os militares em todo lugar por causa da doença, a gente vai abrir espaço para os nossos inimigos, certo? Então, eles viram o quê? Eles viram, a Rússia parou também. A Rússia cancelou o exercício, então a Rússia não é um problema. Mas por quê? Porque a Rússia é um país. Então, você tem como responsabilizar um país que ataque outro em tempo de uma pandemia. Isso faz parte das normas de guerra e etc. Você tem como responsabilizar. Mas grupo terrorista, você não faz isso. Porque grupo terrorista não é país. Então, se você enfraquece as condições, né, de resistência, você para os exercícios militares, você quarentena as tropas, você para a marinha, porque a marinha também está quarentenada dentro dos navios. Teve um navio americano que parou num porto no Vietnã, pegou coronavírus. Tá entendendo? Então eles pararam, eles disseram, não, vamos manter os navios aqui quietos, né? E mais, os militares, em muitos lugares, eles não têm um atendimento médico tão bom. Eles têm um médico lá, da base deles, mas não é. Eles não vão ter respirador, não vão ter hospital, não vão ter nada. Então, eles perceberam o seguinte: se a gente parar tudo, a gente vai estar se sujeitando aos inimigos. Então não pode parar. Agora traz isso para o Brasil. Imagina você tirando as pessoas das ruas, você parando de trabalhar no comércio, você parando a economia como um todo. O que é que vai começar a acontecer? Brasileiro não tem condição, né, de manter, não tem condição de sobreviver a isso aí. Começa a aumentar o desemprego. Do desemprego surge imediatamente saques e criminalidade. Então, as duas coisas aumentam. Isso aqui você não tem como tratar com as pessoas simplesmente parando. Se os Estados, o mesmo problema que os Estados Unidos vão ter com militares, porque eles encerram os militares e eles começam a sujeitar os inimigos externos, a gente vai ter aqui dentro. Então, se a gente para tudo, a gente abre porta para o surgimento de inimigos externos, que a gente não ia querer agora. A gente já convive com essa realidade e ela piora. Então, esse é o exemplo americano, né? Agora vamos para a China. A China tem muita gente achando que agora o chinês vai dominar o mundo, né?
Olha, a situação da China não é tão boa. Eu estou com uns dados aqui que eu separei. É, a China, para você ter ideia, em 2010 a China cresceu 10%. Em 2015, em 2010 ela cresceu 10% e ela prometeu que em 2020 ela ia dobrar isso aí. Ia ser É dobrar a 20%. meta. Ia dobrar a meta. Exatamente. Foi daí que a Dilma tirou, vamos dobrar a meta. Porque isso foi em Certamente. 2010, é na época, né? Exato. Aí, veja só. Em 2010, a China cresceu 10%. Em 2015, a China cresceu 8%. Em 2018, a China cresceu 6,6%. Em 2019, a China cresceu 6,1%. Ela foi caindo cada um dos anos, né? E esse ano, por causa do coronavírus, as expectativas são de que ela cresça 4,8%. E mesmo as expectativas internas, as melhores do governo, são de que cresça 5%. Aí você tem um outro problema, o pessoal está dizendo aí, a China agora vai comprar o mundo, etc., porque o mundo está barato e tal. A China depende do mercado externo também. 20% das exportações da China são para os Estados Unidos. Aí se os Estados Unidos param e começam a ter crise, e aí? Como é que a China vai vender? Então ela tem esse problema. A China fez um corte de impostos no ano passado, em 2019, por causa da guerra comercial, né, com os Estados Unidos, que a arrecadação dela caiu demais. Então eles tiveram uma crise que eles precisariam injetar dinheiro no mercado, né, precisariam injetar dinheiro nas circunstâncias internas, no momento em que eles não podiam ter essa crise porque eles tinham cessado uma parte da arrecadação. Então, você tem todo esse problema interno na China, resultado. A China liberou 78 bilhões de dólares, né, para o mercado interno. 78 bilhões. Donald Trump está liberando 2 trilhões. A China liberou 78, Trump está liberando 2 trilhões. A galera não entende o que é os Estados Unidos. A galera não entende, não entende, pô. Pois é, os Estados Unidos estavam capitalizados. A China não estava, porque a China já vinha de uma crise em 2008, né, com 300% da dívida pública dela foi para sustentar a crise de 2008. 300% da dívida pública. Né? Então, a dívida pública é 300% do PIB. Esse é o ponto. É isso que eu quero dizer. E ela está propondo agora, ela está com um crescimento da dívida pública de 3%. Pode ser que agora eles aprovem uma ajuda de 300 bilhões de dólares, aí cresce a dívida para 3,5%. Então, eles estão nessa situação, né, que não é tão boa para eles. Vamos ver o desenrolar disso. Mas não é tão boa para eles e destruindo o resto do mundo é que não vai dar certo. Né? Então, se a China está nessa situação, imagine o Brasil, que depende, inclusive, da China para vender muita coisa. Infelizmente, a gente criou essa dependência. Está na hora de talvez mudar isso, né, de pensar numa coisa diferente. Mas, se a China está dessa forma e foi atingida dessa maneira pelo coronavírus, imagine como é que vai ser a nossa situação aqui se a gente parar tudo. Então, você não tem como fazer isso. E a experiência dos outros países mostram que não dá para fazer isso aqui. Né? Aqui a gente tem que agir de uma forma razoável. Você tem que zonear o país. Você não vai dizer que a Paraíba está na mesma situação de São Paulo. A Paraíba não está na mesma situação de São Paulo. Não vai dizer o que Brasil não é um país, pô. O Brasil é 80% do continente. Exato. O Brasil são vários países, né? Então, se você consegue zonear, né, o país, aí você consegue perceber quais as áreas que você vai precisar tratar melhor, né? Então, você não pode admitir que, como eu estava dizendo, a Paraíba esteja na mesma situação de São Paulo, ou que Parintins, lá no Amazonas, esteja na mesma situação do Rio de Janeiro. Não está. Né? Não está. Então, essas são coisas que precisam ser tratadas. Né?
Ô, Taiguara, Pode falar. já que você entrou aí nessa questão econômica, eu acho isso uma coisa muito importante falar, por quê? Porque parece não, o brasileiro, via de regra, aquilo que ele não vê, aquilo que ele não toca, ele tende a tomar como inexistente. Então é o seguinte, a maioria Uhum. das pessoas, elas não percebem o que é economia. Por quê? Porque na escola, veja, todo o processo... Pessoal, eu sei que o som está baixo, mas eu não tenho muito o que fazer, né? Já mexi aqui de todo lado, então vai desse jeito mesmo. Aumenta aí o volume. Vai ser o jeito, infelizmente. Mas, enfim, o que é que eu quero dizer? Se você tem... Se você tem... é isso mesmo. Vai ter que continuar assim. Então, continuando, para eu não atrapalhar. Se você tem uma necessidade, ela precisa ser atendida, tá certo? Toda necessidade Isso. humana, ela precisa ser atendida. Qual é a questão? A questão é assim, não existe riqueza de modo natural. Você não senta no meio do asfalto e caem cachos de uva na sua boca e cai um iPhone no Exato. seu bolso, né? Assim, Exato. isso não acontece. Então, as necessidades que nós temos, elas têm que ser supridas através de uma produção de riqueza. Quando eu digo produção de riqueza, eu não estou falando produção de luxos e mansões. Riqueza é tudo aquilo que o trabalho produz para suprir uma necessidade. Então, se você está numa terra árida, você vai lá, cava, joga uma semente, bota água, cresce aquele pé de feijão, você tira o feijão, colhe e come o feijão no domingo com a sua família, aquele produto feijão, ele era uma riqueza inexistente que o trabalho tornou existente, tá certo? Que ele não existia de modo natural e espontâneo caindo dentro da sua panela. Então aquilo era uma necessidade que foi sanada através do trabalho. Veja, a economia é o conjunto de todas as pessoas que produzem coisas para suprir as necessidades umas das outras, certo? Exato. Isso é a economia. Então, por exemplo, vocês sabem fazer macarrão, porra? Não sabem. Mas vocês não gostam de comer macarrão? Tem que ter alguém para fazer o macarrão, certo? A questão é, quem é que vai fornecer a matéria-prima? Quem é que vai fornecer a embalagem? Quem é que vai transportar? Quem é que vai vender? Quem é que vai produzir em escala suficiente para que esse produto se torne acessível? Veja, tudo isso é economia. E a vida das pessoas depende da economia. Por um seguinte motivo, você mora num apartamento, tá certo? Vamos fechar tudo. Vamos. Tu vai plantar feijão, na tua sacada. Tu vai plantar Pois arroz é. no teu potezinho como é que o povo tem com um cacto. Vai ter um cacto de enfeite e um ramo de arroz. Vai ser assim. Você vai se alimentar desse jeito. Você vai criar um bode na sua sala de estar. Você vai criar uma vaca na sua cozinha para você depois matar. Claro que não. E como é que essas necessidades serão supridas? Essas necessidades são supridas através da economia. Quando outras pessoas vão produzir isso e você vai trocar com elas um valor. E você vai depender do produto delas e elas vão depender do valor que você vai dar por aquele produto. É isto, na prática, que funciona. A vida das pessoas depende do movimento econômico. A vida das pessoas Exato. depende da economia. Então, essa história de dizer assim, ou salva vidas ou salva a economia. Meu querido, salvar a É uma questão economia irreal. é salvar vidas, porra. Se você não salva a É uma questão economia, irreal, não existe. não existe. É uma questão que não existe. Mas por que que existe? Porque todo mundo foi instruído a achar que economia é coisa da galera que está lá de terno e gravata, vendo, hoje eu só ganhei 200 mil reais. Não, meu filho, a economia não é isso, não. Sabe o que é economia? Eu fui hoje, eu vou lhe dizer, eu vou dar aqui um exemplo. Eu tenho um afilhado e eles moram numa zona mais pobre aqui de Campinas, naquele bairro do Major Veneziano, Taiguara. Lá depois das Três Uhum. Irmãs, lá e tal, né? O que acontece? É a mãe e uma filha. O meu primo, meu amado primo, morreu do infarto e deixou mãe e filha. Mãe e filho, certo? E aí a mãe trabalha como serviços gerais de uma pizzaria que está fechada. O que eles fizeram? Dispensaram. Estão os dois gripados, que ninguém sabe, inclusive, se é corona ou não, porque não foram testados. Então, estão os dois gripados em casa, estavam sem feira. Certo? A questão é,
A gente foi lá e tal. A questão é o seguinte: se esse fechamento durar mais 1 mês e meio, meu afilhado passa fome, pô. Porque a mãe dele não vai ter onde trabalhar. Logo, a mãe dele não vai ter como sanar aquela necessidade alimentícia. Ela não vai ter como trocar o salário dela pelo produto que está na prateleira. Então, ele vai ficar com fome. Isso é economia. Sabe o que é economia, né? E isso até muitos direitistas liberais são uma merda mesmo, tá, agora. Temos que admitir. Temos que admitir. É forçoso, é imperioso admitir isso. Que é o seguinte: o Bolsa Família funciona para muitas famílias como um capital de giro do pequeno negócio, pô. É isso que acontece. Eu tenho uma outra amiga que ela tem uma serigrafia, né? Nossa querida amiga tem uma serigrafia. Eles têm 2 ou são 3 funcionários. Os contratos já estão feitos. Só que se eles não entregarem, eles perdem o dinheiro. Os 3 funcionários dependem da movimentação. Eles dependem disso para pagar o aluguel. Tem gente que não entende. Olha, quase 80% da economia brasileira são pequenos negócios. Tem empresários que eles montam tudo. Depois que tiram as custas, pagam os funcionários, os caras ficam com R$2.500, R$3.000 por mês para manter a família. Isso é a realidade da maioria dos pequenos empresários brasileiros. Quando se fala 72% da economia brasileira é economia de rua. 72%. Aí você tira as pessoas da rua, pronto. Acabou. Acabou. Então, aí o que é que a gente tem? Ah, não, mas aí a gente tem que salvar os doentes. Meu querido, você acha mesmo? Bota uma população inteira. Veja, Ícaro fez uma live, tá, agora, esses dias, que ele disse que estava ele foi com o 20, inclusive, estava só a nata, né, dos grandes empresários. Sabe qual era a estimativa que os caras estavam trabalhando com 2 ou era 3 meses de fechamento? 40 milhões de desempregados. 40 milhões de desempregados. Esse dado é da XP. A XP Investimento fez esse cálculo. 40 milhões de desempregados. São 40 milhões. Sabe aquela crise que estava todo mundo louco? Eram 12. Os dados oficiais eram 12 milhões. E estava todo mundo louco. Imagine 40 milhões de desempregados. Imagine legiões de pessoas, famílias subnutridas, pessoas desesperadas, tá certo? Pessoas completamente desesperadas. Quando você chegou no grupo, tá, agora, aquele vídeo da senhora no Rio de Janeiro, na lotérica? Não, esse aí eu não vi, não. Que era o seguinte: era uma senhora, visivelmente pobre, dizendo que não tinha como pegar o dinheiro porque a lotérica estava fechada e morava numa casinha com mais 8 pessoas. Quer dizer, com mais 7 pessoas. Sim. E ela era a 8ª pessoa. E ela dizia: aqui é 1 quilo de feijão por dia. Eu vou fazer como? Sem o dinheiro do Bolsa Família. Eu vou fazer como? Veja, o pessoal está ficando louco. Todo mundo, tá, agora. Isso aqui eu quero que todo mundo preste atenção e faça esse exercício. Todo mundo que está defendendo com unhas e dentes, que se faça um fechamento por 2 ou 3 meses, são pessoas que ou têm capacidade de passar esses 2 e 3 meses sem passar fome, ou podem fazer isso, ou então não estão entendendo. As pessoas que eu vi aqui, que são minhas amigas, e meus amigos aqui passando nos stories escandalizados, são ou pessoas que já têm seu dinheiro fixo por mês, funcionários públicos que podem se manter, são pessoas que têm uma reserva de dinheiro, são pessoas que não vão passar fome. Todo mundo que se não trabalhar não recebe, que se não trabalhar fica com fome, não está feliz com o fechamento. E nem pode estar, porque ele é impossibilidade. E ainda mais, ele é uma impossibilidade se você comparar a sanidade disso com o número real, para a gente já estar caminhando aí para os últimos 15 minutos, o número real da epidemia. Que, deixa eu dizer, ninguém sabe de nada da epidemia. Ninguém tem números assim. Por exemplo, a gente não tem como... Eu vi o artigo aqui do... cadê, meu Deus? O artigo do cara lá de Yale. Deixa eu pegar aqui para vocês. Cadê? Aqui. Exato. Ele dizendo o seguinte, né? O Dr. Ioannis. Ele dizendo que a estimativa real é que
a taxa de mortalidade gira em torno de 1%. É de 0,00 não sei quanto até 1%. Ou seja, é uma janela muito grande, né? Só que essa janela muito grande é de um tipo específico da população. 85%, não vou nem estar, mais de 80% das pessoas vão ter coronavírus e não vão desenvolver sintoma algum, jamais. Elas não vão nem saber que estavam infectadas algum dia. Certo? Tem esse dado. Isso implica dizer que, se a gente fechar todo mundo, é como se você desse um banho na criança e jogasse o menino em água suja junto. Assim, não dá para fazer isso, né? E aí fica a solução, Taiguara. Dito isto, se o fechamento ele é uma impossibilidade, e por definição, se você tem uma solução impossível, a solução não pode ser aplicada, porque a solução é impossível. Como é que se aplica uma solução impossível? Não dá. Se ela é impossível, ela não pode ser aplicada. Na ausência dessa possibilidade, o que é que pode ser feito? Tanto para resguardar a questão econômica, quanto para o tratamento dos doentes, que também o coronavírus não é uma mera gripezinha, né? Quem fica doente de verdade, fica doente de verdade. Não fica com sintomazinho de gripe. Quem desenvolve mais, ele fica doente mesmo, como uma pneumonia crônica, né? A maioria das pessoas vai ter só uma gripezinha, mas uma parte não vai. Então, como é que você junta essas duas coisas? Olha, uma das coisas que me surpreendeu durante toda essa história do coronavírus é como boa parte do Ocidente estava despreparado para a perspectiva de uma arma biológica. Isso aí se tornou evidente. Isso é uma fraqueza do Ocidente, precisa ser resolvida já. Da mesma forma como o pessoal em 2001 estava despreparado para o World Trade Center, agora estava despreparado para a perspectiva de uma arma biológica, certo? Isso aí pode ter sido lançado até de forma não intencional. Isso pode ter sido um acidente, como Chernobyl. Ou isso pode ter sido até uma coisa que não veio de causas humanas, né? Pode ter sido realmente de costumes alimentícios, como estão dizendo, enfim. Mas veja, todo mundo está despreparado. E essa doença, ela tem uma peculiaridade que as pessoas elas precisam entender de uma vez por todas. Vamos citar um chinês, Sun Tzu. Sun Tzu diz que quando você vai para uma guerra, você tem que conhecer o seu inimigo. Quando você conhece o inimigo, aí é que você batalha contra ele. Você não vai adotando medidas e saindo feito louco, tá entendendo? Sem saber o que é o seu inimigo. Que é o que o pessoal está propondo. Então o pessoal está entre dois extremos. É uma gripezinha, vou para o meio da rua, e tal, e não vai acontecer nada comigo. Isso é uma coisa. O outro extremo é, não, vamos ficar dentro de casa porque aqui a gente está protegido. Isso é outra coisa, certo? Você tem que entender o inimigo. O que é que essa doença tem de peculiaridade? A peculiaridade dela é que ela tem 15 dias de incubação, em que as pessoas ficam assintomáticas, e enquanto elas estão assintomáticas, elas continuam transmitindo a doença para outros de forma muito rápida, porque ela tem uma transmissibilidade fácil. Se você tem, isso eu comparei no meu Twitter, a existência de vários agentes secretos de um país inimigo. Esse negócio de, não, vamos só isolar os sintomáticos, não. O problema está justamente em quem pegou a doença e não sabe, porque essa pessoa é a que vai num idoso e acha que não está com doença, aí transmite para o idoso. É a que vai num doente, numa pessoa que tem câncer, etc., transmite a doença sem saber. O problema é o assintomático, entendeu? A Coreia do Sul percebeu isso. O Japão percebeu isso. O que é que eles fizeram? Eles começaram a testar antes da doença se desenvolver. E quando eles descobriam na fase inicial de teste, na fase inicial da doença, eles isolavam a pessoa. Na maior parte dos casos, a pessoa se recupera e volta ativa, imunizada, entendeu? Mas ela não transmitiu. Então, ali é que se interrompe a linha da transmissão. Isso está sendo feito? Não está. Então, essa é uma perspectiva que tem que ser adotada. É preciso começar a tratar os assintomáticos como um problema, porque o assintomático ele é como um agente secreto. Ele é como um agente inimigo que até sem saber está contribuindo para o outro lado.
Se a gente ir experimentar a coisa como um terreno de guerra, é isso que acontece. Segundo ponto, a questão dos territórios, né? Se você tem um território de guerra, você tem que dividir qual é o seu território. Então você tem territórios mais afetados e territórios que têm que ser preservados. Existem lugares no Brasil que não foram afetados pela doença. Não tem problema que esses lugares continuem a produzir. Você separa as coisas. São Paulo está afetado pela doença? Tá. Então comecemos a isolar dentro do estado de São Paulo o que é que pode ser isolado. Não é? Também não é o estado todo. Rio de Janeiro está com problema? Tá. É claro que o Rio de Janeiro está com problema. Eles fizeram o carnaval no meio do surto. É evidente. É evidente. Tá entendendo? Que isso foi uma escolha. Tá lembrando disso, né? Que o meio do surto exatamente. se deu no carnaval. No carnaval. Isso foi uma escolha. Hoje está aí chorando. Não vamos fazer. O coronavírus está invadindo o estado de São Paulo, está invadindo o estado do Rio. Mas é claro. Vocês optaram por fazer o carnaval e receber um monte de turistas numa festa orgiástica no meio de um surto pandêmico. É evidente que isso ia acontecer. Isso é tão evidente que eu não sei como é que as pessoas pagaram para ver, entendeu? Esse é um ponto. Aí você tem que zonear. E você tem que ir testando nessas áreas para descobrir os infectados. E você tem uma coisa que não foi feita no Brasil, é você tratar dos aeroportos. Os aeroportos são a porta de entrada. Então você tem que começar a testar especificamente nos aeroportos. E fechar as entradas de voos de lugares mais complicados. Veja, os Estados Unidos cometeram um erro nisso aí. E eles reconhecem esse erro, tanto é que já corrigiram. Eles fecharam em janeiro, dia 30 de janeiro, eles fecharam a entrada de aviões vindo da China. Até aí, tudo bem. Mas essa medida foi correta. Mas o que foi que aconteceu? Os chineses pirateavam o voo. Então eles iam para a Europa e da Europa pegavam outro voo para ir para os Estados Unidos. Então o voo não estava vindo da China. Então, qual é o problema? Você tinha como burlar a coisa. Qual é o problema? O que tem que ser feito é testar nos aeroportos. É isso que a Rússia começou a fazer. E a Rússia, na verdade, o Putin foi radical. O Putin ele fechou a fronteira com a China, já no primeiro mês. Ele começou a testar quem entrava no país, né, com todo mundo que entrava no país através dos aeroportos. Ele testava e ele deportou os chineses. Então ele fez um negócio assim lá. Mas o Putin é um autocrata, então ele pode fazer essas coisas. Só não foi mais radical que na Coreia do Norte, que as pessoas são assassinadas, né? Tá doente. Aí os números da doença tendem a cair, de fato. Exato. Aí, veja, quando você consegue perceber que a doença tem essa peculiaridade de assintomáticos que transmitem com facilidade, aí você entende que é justamente aí que está a fraqueza dela. Então, se a gente começa a controlar os reais infectados e assintomáticos, então você consegue interromper o fluxo da doença. E aí você consegue tratar ela. As pessoas vão adoecer? Vão. As pessoas vão, mas aí você... Vão. Mas aí você consegue minorar isso. Quem está dizendo isso não sou eu, não. Ontem no Twitter eu postei uma série de estudiosos que falam isso. Eu vou citar só o nome de alguns aqui. Trevor Bradford, que é um imunologista lá de Seattle, não é? Uma autoridade no assunto. Mark Lipsitch é outro epidemiologista lá americano. Kai Kupferschmidt, que é lá da Universidade de Bonn, na Alemanha. Todos eles dizendo a mesma coisa. Tem que testar, descobrir os assintomáticos e isolar. Os assintomáticos são o grande problema dessa doença. Ela é uma doença insidiosa, ela é realmente um negócio da China, tá entendendo? Ela é uma armadilha. Então, esse é um problema. Tá? Antigamente, a gente vê aqueles filmes da Guerra Fria, o pessoal morria de medo de agente duplo, né? Espião a KGB tinha uma rede de espiões espalhada por todo canto. Se a gente interpreta isso aqui como uma operação de guerra, o assintomático, sem querer, ele é um agente duplo, ele é um agente do outro lado.
Então é isso que tem que ser percebido, em primeiro lugar. E aí você dá tempo para que as coisas vão caminhando para o tratamento, para uma vacina daqui a 1 ano e meio, sem colapsar o sistema. Exato, É isso que porque tem só que uma coisa começar a ser feito. que é só um adendo aí. Porque é o seguinte, como eu, assim, já faz uns 15 dias eu fiz uma sequência de stories dizendo isso. Um dos maiores problemas não é necessariamente a taxa de mortalidade da doença. Que é claro, e novamente vou fazer um parênteses, para qualquer pessoa que perde uma pessoa, essa dor é única e essa pessoa não é um número, ela não é uma estatística. Tá certo? Então, só morrem 100 pessoas. Porra, imagina a dor de 100 famílias. Entendeu? Então, Isso. assim, não é pela gente não morrer ninguém. Né? Então, assim, não é disso que se está falando. Mas, como você tem que falar em larga escala, então a questão estatística ela tem o seu valor. Tá certo? Então, assim, se você considera, né, que um grande número de pessoas vai procurar o sistema de saúde, é óbvio que muitas outras morrerão por conta disso. Ou seja, todo o sistema de saúde, todo o sistema funerário, ele está no limite. Se a gente chegar aqui no Campo Santo, você vê aquelas cenas na Itália, né? Os caixões sendo levados. Mas se você chegar aqui no Campo Santo e 100 pessoas em Campina Grande, uma cidade de quase 400 mil habitantes, se 100 pessoas morrerem no mesmo dia para se enterrar no Campo Santo, você vai ter caminhões com caixões na porta do cemitério. Porque o sistema funerário também, ele está no limite. O sistema hospitalar, ele está no limite. Qualquer pequeno aumento vai levar ao colapso do sistema. Então, assim, o que eles chamam de achatamento da curva é o tempo para que o sistema não colapse. Então, bora lá. Você falou uma medida de testagem. Existe outra medida, aumento de leitos, hospitais de campanha. Ou seja, campanha. O que é um hospital de campanha? O hospital de campanha é o seguinte, tem um terreno, chega o exército, monta umas barracas com suporte hospitalar suficiente para dar os primeiros atendimentos às pessoas, tá certo? Então, com isso, você aumenta 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 leitos. Eu não faço a menor ideia de por que as Forças Armadas já não estão em cada capital brasileira construindo hospitais de campanha. Exato. Não Exato, eu também não faço. Já era para estar lá. Entendeu? Eu não faço a menor. Eu comentei isso um dia desse. Não há mais razões para as Forças Armadas não estarem fazendo duas coisas. Primeiro, testagem maciça. Segundo, hospitais de campanha. Isso tudo que você está dizendo, e que eu estou falando aqui também, nos Estados Unidos eles estão fazendo exatamente isso aí. As Forças Armadas, eu estava vendo, eu recebi há pouco a notícia, isso é de agora à noite, aconteceu agora. Trump ele aprovou a declaração de desastre em Nova York, Texas, Califórnia, Washington e Louisiana. Para quê? Para que a Guarda Nacional possa estar nesses lugares. A Guarda Nacional faz o quê? Ela está testando o pessoal em rodovia. Então você vai entrar aqui, meu amigo, deixa eu passar o teste. Opa, tá doente, vai ter que ir para quarentena. Não tá doente, está podendo entrar. Então esse é o ponto, é isso que a gente tem que fazer. Eles estão transformando lá parques públicos e estádios em hospitais. Né? Isso tem que ser feito em todo lugar. No Pacaembu, exatamente. Só que assim, isso tem que ser feito assim, lá que está o foco e preventivamente nos lugares que... Exato, exatamente. Entendeu? Porque é o seguinte... Mas e por que estão crescendo? Esse é um ponto. Por que estão crescendo? Os números estão crescendo por causa da... A Kim perguntou isso há pouco. Lá está crescendo mais do que na Itália. Por causa da política de testagem. Quando eles testam mais, eles descobrem mais gente. Aí eles conseguem isolar essas pessoas. Aí aqui a gente olha, não, o Brasil só está com 2.000, mas não está nem a pau. O Brasil está com muito mais do que isso. Tá entendendo? O pessoal vai ter um susto quando começar a testar, porque vai começar a aparecer os casos. Olha, o Nassim Taleb, ele diz uma coisa muito certa. A ausência de evidência não é evidência de ausência. Tá entendendo? Você não ter a prova de que a coisa não existe, não quer dizer que ela não exista de fato. Você só não tem a prova. A ausência de evidência não é evidência da ausência. Isso ele diz exatamente no capítulo sobre epidemias. Ele fala exatamente isso. Então, não dá para a gente contar com isso. A gente tem que se preparar dessa maneira. Agora, tomando medidas racionais. Né? Exato. Então, assim, olha, de tudo isso que a gente falou, veja só, minha gente.
o escândalo com relação a salvar a economia ou vidas é um escândalo, me perdoe quem estava com essa ideia, mas é um escândalo de pura ignorância. De pura Irreal. ignorância, irreal, ou então de alguém muito malicioso que está querendo confundir. Certo? Então, assim, de verdade, se você tem essa postura e você não era malicioso, porque senão você não estaria nem aqui, então não se sinta ofendido, mas era isso. Era um desconhecimento da natureza da economia, né? Como um mantenedor das vidas, na verdade. Então, assim, não existe essa falsa discussão. Agora, a ausência da atividade econômica, milhões de desempregados, legiões de pais de família, legiões de mães desesperadas, transtornos psíquicos, transtorno de ansiedade, depressão, suicídio, criminalidade. Cara, isso faz vítimas reais. Isso faz vítimas reais. Assim, é mais fácil o Brasil chegar num cenário de The Walking Dead, de apocalipse zumbi, com a quarentena total, do que com corona. Mas, assim, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Certo? Então, esse ponto, isso não existe. A segunda coisa, é possível manter a população ativa desde que se tome medidas que, como eu conversei agora e Taiguara também falou, não há razão para não ser feita. As Forças Armadas estão aí para isso. O Exército já era para ter sido colocado na rua há muito tempo. A quantidade de leitos tem que aumentar, porque o sistema não pode colapsar. Se o sistema colapsar, meu querido, vai ser tanta morte. As mortes secundárias serão maiores do que as mortes por corona. Isso, exatamente. Se eu chegar Ô Pedro, desculpa, só um parêntese. Você aí tocou num ponto que está completamente ausente do debate público. Quando eu vejo o pessoal minorando, né, a questão da peste chinesa, eu sempre me lembro de... eu só chamo assim, peste chinesa. Quando eu vejo o pessoal minorando, eu só lembro disso aí que você está dizendo. O pessoal diz, a letalidade é muito pouca. Ah, ok, a letalidade é pouca. Porém, é uma doença que, quando pega, inclusive em jovem, ela necessita de tratamento intensivo. O Yoram Razone falou isso hoje. Gente jovem, quando pega a doença de fato, também precisa ir para a UTI. Se recupera, não morre, mas vai para a UTI. Então aí gera um dado, que foi o que você falou muito bem agora, que ninguém está tocando. É a morte secundária. Quando você ocupa a UTI, a letalidade indireta da doença é maior, porque Exato. Você fechou o acesso de outras pessoas. Ó, tem muita gente aqui. Taiguara, tu se importa de abrir mais uns 15 minutinhos outros? Porque eu tenho uma aula nem um pouco. Eu tenho aula às 9, então dá pra gente, se estender o assunto, abrir mais uns 15 minutinhos outros. Olha, eu tenho o dado aqui, em Campina Grande, né, para quem ainda não me ouviu dizer isso, minha mãe é técnica de enfermagem da área vermelha do Hospital de Trauma. Da área vermelha do Hospital de Trauma, que é onde chega tudo, né? O pessoal, acidente, Sim. tudo chega lá. E ela disse que lá tem, em média, se eu não me engano, são 30 leitos de UTI. Veja, praticamente os 30 leitos, praticamente todos, estão ocupados o tempo todo. Se 40 pessoas precisarem de leitos aqui em Campina Grande de UTI, acabou o sistema de saúde de Campina. Porque tem 30 no trauma, tem 10 no Pedro I, tem alguns hospitais particulares. Bora dizer que tenha 100 leitos de UTI na cidade. 100 leitos, pô, de UTI na cidade. E você pega estados como São Paulo, a grande capital São Paulo, assim, não tem 200 mil leitos de UTI em São Paulo, não. Tá entendendo? Então, assim, se um pequeno número de pessoas entrar no sistema de uma só vez, o sistema quebra. Só que enquanto o pessoal está sendo tratado com corona, tem gente infartando, tem gente sofrendo acidente, tem gente tendo crise epilética grave, né? Tem gente imunodepressivo, diabetes, HIV, sei lá, qualquer outra doença desse tipo. Tem gente que tem mal súbito e precisa do UTI. E aí, esse pessoal faz o quê? Os 30 leitos estão ocupados do corona. Morre. Você morre. Então, assim, se não achatar a curva, se os hospitais de campanha não forem feitos, isso para mim, eu não sou epidemiologista, eu estou falando aqui como impressão de alguém que leu um pouquinho sobre o assunto. Mas, cara, assim, tem que aumentar as vagas. Assim, isso é um negócio que não tem o que se discutir. Tem que aumentar as vagas. Porque é isso que vai desafogar o sistema. Mais algum ponto agora?
Você vai encerrar e abrir outro? Eu vou encerrar e abrir outro. Certo? Pessoal, a gente Tá vai ok. encerrar e Encerra. abrir outra mais uns 15 minutinhos. Salva aí o vídeo também, viu? Certo. Não esquece. Tá certo.